Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. O professor Edmundo Medeiros continua o tema da semana passada, onde faz uma análise das novas medidas de fiscalização e cobranças, que estão cada vez mais severas contra os contribuintes brasileiros, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o presidente da Alshop, Nabil Sayon. Fique conosco. Simples, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Continuando o tema da semana passada, o professor Edmundo Medeiros analisa as novas medidas de fiscalização e cobrança de tributos que evidenciam políticas fiscais cada vez mais severas contra os contribuintes brasileiros. Acompanhe. Eu continuo essa semana mencionando uma consulta pública realizada pela Receita Federal com o objetivo de alterar uma portaria que estabelece situações nas quais terceiros ligados normalmente a uma empresa poderão ser responsabilizados pelos tributos devidos por essa empresa. Essa norma da Receita Federal estabelece que um fiscal, em um processo administrativo em que ele autua uma determinada empresa, ele pode indicar nomes de pessoas ligadas à situação que poderiam ser responsabilizados. Essa consulta pública propõe a alteração desta norma para incluir mais situações. Ou seja, o objetivo da Receita Federal é tornar mais simples e mais fácil a inclusão de terceiros como responsáveis pelos créditos tributários devidos por uma empresa, por exemplo. Se essa norma for aprovada, situações como o julgamento do processo administrativo em primeira instância poderá ser uma situação em que o nome deste terceiro será incluído como um responsável tributário. Mesmo após o processo administrativo, este terceiro também poderá ser incluído, de acordo com esta nova proposta da Receita Federal, porque neste momento nós temos a situação em que o débito irá para a Procuradoria para ser incluído em dívida ativa. Não apenas mais lá no início, na lavratura do auto de infração, mas durante todo o processo administrativo e após o seu término, antes da inclusão em dívida ativa. Outra situação que poderá também provocar esta responsabilização de terceiro, a situação em que um pedido de compensação de tributo é negada, ou seja, julgado improcedente. O contribuinte, nós sabemos que ele pode, em certas circunstâncias, compensar um tributo devido com outro que, em algum momento, ele tenha pago indevidamente ou tenha obtido o reconhecimento judicial do direito de restituir esse valor. Então, em certas circunstâncias, o contribuinte pede a compensação e, às vezes, isso é negado. Nesta situação, a Receita Federal de imediato poderá responsabilizar um terceiro por este crédito tributário que deixou de ser pago, né? E em situações em que o próprio contribuinte assuma a existência de um débito que é devido ao Fisco Federal. São situações, portanto, que, num primeiro momento, aparentam ter características meramente burocráticas, mas, na verdade, são medidas que afrouxarão, facilitarão o filtro que existe atualmente para que a Receita Federal responsabilize terceiros pelos débitos de uma empresa, né? Ou seja, a norma, sem dúvida nenhuma, busca aí intensificar, busca tornar mais gravosas as medidas que ela já adota para a cobrança do crédito tributário. A famosa e tradicional árvore de Natal do Parque Ibirapuera foi inaugurada no dia 1º de dezembro. Neste ano ela está 3 metros maior do que no ano passado. Ela permanecerá no mesmo local, no gramado do lago em frente à estátua de Pedro Álvares Cabral. A árvore mede 43 metros de altura por 15 metros de diâmetro. No topo, uma grande estrela. Na base, 5 esculturas de ursos em tamanho real e 2 árvores cobertas de luzes ajudam a compor o clima.
A decoração também conta com elementos tecnológicos. Além de lâmpadas e flocos de neve, 12 bolas holográficas de quase 1 metro de diâmetro veicularão cenas de Natal. O Parque do Ibirapuera fica localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral. Visite! Dia 1º de dezembro aconteceu o tradicional jantar de confraternização de final de ano da APA-Magis, Associação Paulista de Magistrados. Aproximadamente 2.000 pessoas compareceram ao importante evento, que reuniu parlamentares, secretários de Estado, entre outras autoridades dos 3 poderes. Essa festa, na verdade, é o resumo de todo o trabalho do ano inteiro que nós tivemos aí e o congraçamento entre todos os associados e todos os outros profissionais de direitos, promotores, delegados, defensores, advogados, deputados, senadores, o governador compareceu. Então é uma festa que mostra o prestígio da APA-Magis. Estamos aqui todos unidos e juntos para o próximo ano que vai entrar, um feliz 2019. É um evento muito importante, é a associação que congrega o maior número de juízes no Brasil, aqui é a Associação Paulista da Magistratura, e principalmente nesse momento em que o Brasil vive, é importante essa união dos juízes para que nós possamos cada vez mais fazer cumprir a Constituição para o desenvolvimento do país. Mais uma oportunidade que temos, todos nós, brasileiros de São Paulo, fora de São Paulo, de homenagear a APA-Magis, uma entidade que dá retaguarda ao bom trabalho do judiciário, que está à frente sempre das boas causas para o bem do Brasil. E hoje todos nós aqui homenageando, agradecendo a ela pelo que fez por mais esse ano de trabalho. Junto também, não apenas aos seus quadros, mas a todos os paulistas e brasileiros. Olha, esse é um evento de congraçamento em que se reúnem quase uma boa parte dos juízes. E aqui se comemora toda a atuação da APA-Magis, que esse ano foi muito intensa, aliada até à atividade da MB. Bem, é um evento, primeiro, celebrativo. Final de ano, Natal, Ano Novo. E falando em Ano Novo, principalmente, creio eu, celebrando um ano de 2019 que será um ano melhor. Melhor para o Brasil, melhor para a economia brasileira, melhor na geração de empregos. Eu diria melhor também do ponto de vista do senso de justiça e de calma, serenidade para o país, que viveu uma eleição turbulenta, difícil, mas agora, realizadas as eleições, creio que nós temos a possibilidade de fazer foco na economia e melhorar o desenvolvimento econômico e com isso também reduzir as desigualdades sociais no país. Será um ano produtivo, de paz e de prosperidade, é o que eu espero. Olha, é um prazer acompanhar o governador João Dória no evento da APA-Magis, que é um congraçamento da magistratura paulista, né? Num momento importante, que é um momento onde a expectativa da sociedade paulista e brasileira, com a troca dos governos, é grande, né? Que a vida melhore, que a renda volte, que o emprego volte, né? E é um prazer participar desse congraçamento de final de ano, mostrando o respeito do governo João Dória à magistratura paulista. É uma festa de confraternização, todos vêm presentes, todos vêm para rever amigos, para dialogar, para conversar. E claro, a gente agradece mais uma vez a presença do SIMP aqui, né? Quer dizer, o Cury está sempre presente, sempre junto da gente, sempre prestigiando a magistratura. E a magistratura agradece. O importante é nós estarmos aqui agora, nesse momento, refletindo, primeiro, toda a luta, tudo aquilo que foi feito em 2018 e, ao mesmo tempo, projetando já 2019. Um ano extremamente difícil para o país de modo geral, para a magistratura em especial, mas nesse momento é que a gente reúne forças para enfrentar o 2019 com um novo governo e novas demandas para a magistratura. Um carro com jeito de jato é responsável pela maior velocidade já alcançada pelo homem em solo terrestre. Este automóvel foi feito em 1992 especialmente para bater o Land Speed Record, ou recorde de velocidade no solo. O piloto deste carro supersônico foi Andy Green, membro da Força Aérea Britânica.
O veículo foi construído com 2 enormes turbinas e em menos de 10 segundos ele atingiu a velocidade de 500 km por hora. Em 31 segundos, o carro alcançou 1.228 km por hora e começou a desacelerar com a ajuda de um paraquedas. Essa, você sabia? Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Nabil Sayom, presidente da All Shopping. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. O que é a All Shopping? A All Shopping é a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping Center, que está no mercado aí há 21 anos, fazendo um trabalho de apoio aos lojistas do varejo e à indústria de shopping center de um modo geral. No passado se falava que as compras eletrônicas iam colocar em risco os shopping centers que iam fechar. O tempo passou e o que aconteceu? Bom, o tempo passou, as lojas físicas continuam valorizadas, as principais marcas do mundo chegaram para o Brasil, tendo faturamentos importantes, tirando um pouquinho dessa crise que nós estamos passando, e o comércio eletrônico tem o seu espaço. Em alguns segmentos ele se supera um pouco mais, mas eu diria que o comércio eletrônico vai continuar convivendo com as lojas físicas e a gente vai ter o ano que vem, por exemplo, 23 shoppings sendo inaugurados, com tudo que está acontecendo no Brasil inteiro. No Brasil todo. Já chegamos a ter 150 shoppings inaugurados por ano, mas obviamente com a economia, mas continuamos crescendo. E eu tenho plena convicção de que as lojas físicas vão continuar se desenvolvendo, a indústria vai continuar se desenvolvendo e o comércio eletrônico vai ter o seu espaço também. Convivendo harmonicamente. Sempre. Dentro desse cenário ainda de compras eletrônicas, teve crescimento esse ano em relação, por exemplo, ao Black Friday? Como é que foi? Nós tivemos no Black Friday especificamente, o comércio eletrônico teve um crescimento de 23%, que representou um faturamento de 2 bilhões e 600 milhões de reais, falando especificamente no comércio eletrônico. Então esse crescimento mostra que as pessoas estão buscando também comprar no comércio eletrônico em função do desconto, em função das vantagens do Black Friday, o que não afetou as lojas físicas, porque as lojas físicas passam até agora um movimento muito bom no Natal, que historicamente o Natal é a melhor época dentro do calendário promocional do ano. Foram injetados 211 bilhões de reais pelo 13º. Uma parte vai ser para acertar as dívidas e uma boa parte, com certeza, vai ser para consumo dentro do shopping center. Ou seja, o ano foi bom, será bom, ou qual a sua avaliação de 2018? Bom, eu diria que o ano, de um modo geral, em função da greve dos transportes que ninguém esperava, dos caminhoneiros. Tivemos a Copa do Mundo também, que o segmento de esportes se deu bem, mas os outros segmentos, em função até dos feriados, que muitos estados não trabalharam quando o Brasil jogava. Mas eu diria que agora, com a nova eleição, um presidente novo, uma esperança nova, nós teremos aí um ano bem melhor o ano que vem. De qualquer maneira... 2019. De qualquer maneira, o Natal vai ter um crescimento, uma expectativa de crescimento de 4% em relação ao ano passado. É bem verdade que o ano passado nós tivemos uma base ainda fraca. Deteriorada e 4% de crescimento acaba sendo um crescimento importante em função da situação que a gente vem passando e com uma expectativa muito melhor para o ano que vem. Agora, qual a importância do shopping center na sua avaliação para a sociedade? Eu diria que o shopping center, quando ele se instala numa cidade, ele traz progresso, ele traz uma tranquilidade para as famílias, ele traz muita segurança. Claro que a gente não tem aquela segurança de 100%, não existe em nenhum lugar do mundo, mas de qualquer maneira os empreendimentos shopping center trazem uma tranquilidade para a família. Sem dizer que eles geram empregos diretos, empregos indiretos, recolhem impostos tanto para a prefeitura quanto para o governo federal. E eu acho que o grande número é que 450 milhões de pessoas passam todos os meses
nesses empreendimentos. Claro que as pessoas se repetem ao longo da semana. Então só esse número já diz por si só a importância desses empreendimentos para a nossa cidade. Muito se fala hoje em dia da segurança. Qual a sua visão sobre a segurança nos shopping centers e que trabalho específico vem sendo desenvolvido nesse sentido? Bom, a segurança dentro do shopping center é uma das maiores preocupações que os empresários têm. Por quê? Porque ali dentro você recebe milhares de pessoas, então você tem que ter todo um sistema, a tecnologia mais moderna do mundo está aqui na questão de segurança, os estacionamentos, você tem treinamento cada vez mais sofisticado com as pessoas que cuidam do shopping. E é claro que nós já tivemos no passado uma joalheria aqui sendo assaltada, um outro sinistro num outro empreendimento acontecendo. É claro que não existe a segurança infalível, porque entra o maluco armado e infelizmente as coisas acontecem. Mas sem dúvida nenhuma, se a gente comparar com tudo que acontece no comércio de rua, tudo que acontece fora do shopping center e trazer essa comparação, sem dúvida nenhuma, quando eu sei que meus filhos estão dentro de shopping center, eu estou muito mais tranquilo do que se eles forem para um comércio de rua. Nada contra o comércio de rua, que é um comércio pujante, que é um comércio importante, mas que infelizmente nós temos uma falência da segurança pública no país. Agora com o novo governo a gente já tem uma esperança que isso deva melhorar, porque as leis são extremamente frágeis para quem cria esses delitos e a gente fica à mercê, e os policiais que hoje atacam essa bandidagem acabam sendo processados porque deram um tiro, aí vão avaliar toda uma análise do que o tiro e o guarda é processado, então você acaba inibindo até esses guardas de saírem atirando. Mas sem dúvida nenhuma, o que tem de mais moderno de tecnologia hoje dentro do shopping center são colocados para que traga uma segurança cada vez melhor para a nossa população. Na sua visão, qual o futuro do shopping center? O futuro do shopping center está ligado diretamente às grandes marcas do mundo que vêm para o Brasil e tem assim histórias extraordinárias de resultados. Você tem, usando até algumas das marcas, você tem lojas, você pega o Center Norte hoje, você tem uma marca que chega a ter 4 lojas nesse empreendimento que recebe 4,5 milhões de pessoas. Você pega o McDonald's, por exemplo, ele tem 4 lojas dentro do Center Norte. Tem mais 4 lojas dentro do Shopping Aricanduva, que é uma área de 1 milhão de metros quadrados. Então você vê que essas empresas, para fortalecerem a sua marca, vão para shopping center. As empresas de fora vêm aqui para dentro. Os shopping centers inovam, tudo que tem de tecnologia nova vai para shopping center. Você tem mais de 70 segmentos hoje dentro de shopping center. Tudo que tinha no comércio de rua veio para dentro de shopping center. Você tem posto de gasolina, você tem faculdade, você tem Polícia Federal, tudo está dentro de shopping center. Então a gente percebe cada vez mais os shoppings vão se fortalecer e se fortalecendo quem ganha com isso é a comunidade. Nesse cenário de fortalecimento dos shopping centers, é uma tendência mundial? Os Estados Unidos, por exemplo, chegaram a ter 45 mil shopping centers. No Brasil nós temos pouco mais de 800 shopping centers. E o que está acontecendo? O exagero do número de shopping centers nos Estados Unidos trouxe um momento de um retrocesso, porque tem muito shopping center, você tem shopping center de distância de 1, 2 quilômetros, você já tem um outro empreendimento, então está tendo uma reciclagem, está tendo uma repaginação desses empreendimentos, mas vão continuar desenvolvendo, e a gente vê quando o brasileiro viaja, vai para Miami, vai para Nova York, as malas, o exagero de malas que eles trazem lá de fora, isso tudo passa pelos outlets, isso passa pelos shopping centers convencionais. Então a gente tem uma história no mundo de que esses empreendimentos que vieram para ficar e vieram para crescer e vieram para se desenvolver cada vez mais. No cenário 2018, qual a sua projeção para o final desse ano? Muito mais otimista do que há 2, 3 meses atrás, onde a gente tinha aí uma grande interrogação. A gente fala com muitos empresários, muitos literalmente iriam sair do país se os resultados das eleições fossem outros. Infelizmente nós tivemos aí, com toda essa corrupção, e tudo isso que está sendo falado de corrupção agora, eu acho que não representa, Curi, eu acho que nem 20%, 30%
das falcatruas que vão se descobrir quando entrarem ainda na Eletrobras, onde entrarem nas empresas estatais. E isso tudo que a gente viu e que de uma certa forma vai parar, ou pelo menos vai diminuir bastante, traz um otimismo extraordinário para o ser humano brasileiro, e que a gente passa a ter uma esperança renovada de que esse Brasil literalmente vai seguir por um caminho totalmente diferente do que vinha acontecendo. Então a gente esteve na semana passada com o ministro Paulo Guedes, o novo ministro da Economia. Tivemos aí quase uma hora junto com ele conversando, com a sua equipe, e o que foi transmitido de uma forma assim muito clara, muito aberta, do compromisso do próprio presidente, é que o Brasil vai mudar, o Brasil vai privilegiar o empresário que gera emprego, o empresário que apoia os seus funcionários, o empresário que paga o salário, o empresário que dá incentivo, o empresário que faz muitas famílias crescerem, desenvolverem, colocarem seus filhos na faculdade. Então a gente tem uma esperança efetiva de que o ano de 2019 vai ser um ano extraordinário, muito difícil, mas de mudanças positivas e um alento para a nossa sociedade, para nós empresários, e eu tenho plena certeza, plena convicção de que nós vamos estar falando de um crescimento de PIB de 3% a 4% e depois numa caminhada bastante positiva. Mudanças estruturais são necessárias. Fundamentais. Nós vemos uma boa vontade do governo eleito, do presidente, da sua equipe, de fazer essas mudanças. Existe, claro, um tempo para aprovação e um tempo para que ele seja implementado. Na sua visão, esta eficácia para chegar na ponta deve demorar quanto tempo? Eu vejo que passa tudo pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, e nós tivemos uma renovação muito importante no Congresso e na Câmara dos Deputados, e eu diria que essa negociação que se fala muito, e o novo presidente Bolsonaro colocou claramente que não vai ter negociação, vai ter uma conversa, vai ter bom senso, e eu diria que no primeiro momento isso vai ser um pouco mais lento até o novo governo se adaptar à realidade de como negociar com o Congresso e como negociar com a Câmara dos Deputados. Mas eu diria que vai ser uma negociação muito mais uma negociação de patriotismo, uma negociação de pressão da sociedade, e eu diria que essa negociação ela vai ser tão aberta, e o povo que foi às ruas e que fez o que fez nessa mudança, o povo vai ser o grande incentivador para que essas mudanças aconteçam de uma forma rápida. O Brasil não pode mais esperar, as reformas têm que acontecer de uma forma muito urgente, mas eu diria que depois de 2, 3 meses de adaptação, essas reformas vão acontecer, porque o Brasil não pode parar, o Brasil não tem jeito, e se essas reformas não acontecerem, a sociedade toda vai se prejudicar. E nessa conversa que nós tivemos na semana passada, ficou muito claro, e o Paulo Guedes disse, nos 3 primeiros meses nós precisamos entrar com as reformas mais importantes do país. A primeira delas é da Previdência, e a segunda delas já estão trabalhando, que é a reforma tributária para desonerar, principalmente o setor empresarial, para que a gente volte a gerar emprego e elimine esses 12 milhões de desempregados, para que a gente volte a rodar a economia como a gente gostaria. Eu pediria as suas considerações finais, porque chegamos ao final do nosso tempo. Bom, as minhas considerações finais são desejar muito sucesso para você nesse final de ano e também para todos os seus telespectadores, que eu sei que são muitos pelo trabalho que você desenvolve. E acho que agora é uma esperança renovada. Eu acho que o Brasil, nós temos que acreditar cada vez mais nas pessoas que estão lá agora, no Brasil, e que o povo sentiu a sua força. E o povo sentindo a sua força, o governo tem que trabalhar para o povo, e o povo tem que saber cobrar do governo, porque nós é que colocamos eles lá, e nós é que temos que fazer essa virada de jogo, e essa virada de jogo já está começando. Um feliz 2019 a todos vocês. Nabil Sayão, agradecemos a sua participação, desejamos pleno êxito na presidência da USHOP e que tenhamos um final de ano glorioso e uma nova jornada muito boa daqui para frente, se Deus quiser. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!